Fala trader, beleza? Vou mostrar aqui como fazer a configuração do uCluster no ativo SHA-USD. Tá? Sempre me perguntam como é que eu estou operando, qual que é a configuração. Então, bem simples. A primeira coisa é ter o arquivo do uCluster para você colocar aqui no MetaTrader 5. Ele só funciona no MetaTrader 5, ok? Então, o arquivo você me pede por mensagem que eu te mando, tá? E o arquivo você vai vir aqui, ó, no MQL5 Indicators e vai colar aqui o arquivo. O arquivo no caso é esse aqui, ó, uCluster Trade, tal. Tá? Então me peça que eu mando para você. Não vou deixar disponível para download porque cada um que tiver interesse entra em contato comigo, beleza? Outra coisa, uma vez salvo aqui na pasta, né? Vou só repetir aqui o processo. Você vai vir aqui, copiou o arquivo lá que eu te mandei no WhatsApp ou por e-mail. Vem aqui, arquivo, abrir pasta de dados, MQL5 Indicators. Cola o arquivo aqui, deixa ele salvo aqui dentro, fecha, ok? No caso aqui eu tô no EURUSD, gráfico raiz aqui, tá? Do MetaTrader 5. O que a gente quer? A gente quer o SHA-USD. Então você vem aqui, ó, nesse símbolo aqui, ó, mostrar lista de arquivos, ou tecla aí no teclado Ctrl, o botão Ctrl e a letra U, Ctrl U, aparece, ou você vem aqui exibir ativos, ok? No exibir ativos, até deixei pronto aqui, ó, você digita SHA com X, já vai aparecer todos que tenham o ouro como par de moeda com outro par. Tá? No caso aqui nós queremos o SHA-USD, que é o ouro Gold versus US Dollar. Tá? Então aqui já está douradinho, então se você clicar duas vezes ele fica cinza, tá desativado. Se você clicar duas vezes ele fica douradinho, está ativo para operar. Então dá OK. Vamos abrir aqui o arquivo do SHA-USD. Então é arquivo, novo gráfico, Forex, procura aqui o SHA-USD, pronto. Este é o gráfico raiz do SHA-USD. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, clica com o botão direito na tela, tira as linhas de grade, clica com o botão direito na tela, tira o histórico de negociação, clica com o botão direito na tela, tira o volume de ticks e clica com o botão direito na tela e vem aqui, ó, gráfico de linha, porque a gente não vai usar o gráfico, então deixa o de linha que é o mais levinho para o processamento aí do seu computador, beleza? Agora, como o arquivo do uCluster está lá dentro da pasta, nós vamos vir aqui em navegador. Em navegador você vai clicar aqui em indicadores, ó. Clique em atualizar, que daí vai aparecer logo embaixo aqui o uCluster. Você clica e arrasta para dentro do gráfico e ele vai aparecer essa janelinha aqui, tá? Permitir DLL, permitir modificações e permitir algo trading e dá o OK. Aí ele vai começar a carregar o uCluster para vocês. Quem não tem a licença vitalícia, vai aparecer aqui, ó, a licença demo, tá bom? Outra coisa, como aqui o Algo Trading aqui em cima está desligado, você tem que ligá-lo para ele ficar verdinho aqui, ó. Então nós vamos repetir o processo. Pega o uCluster, arrasta para dentro, ele vai dar essa mensagem aqui, ó. Deseja colocar de novo no gráfico? Sim. Permitir DLL e permitir modificação. Sempre tem que deixar tudo permitido. OK? Aí ele vai carregar novamente da forma original, tá? Nós podemos vir aqui nessa setinha aqui em cima, ó, colocar no tamanho máximo, pronto, o uCluster já está na tela. Podemos fechar aqui o navegador também, que não precisaremos carregar mais nada. A boleta está aqui. Como essa aqui é uma conta real, se eu quisesse operar, eu já poderia até colocar operações aqui, tá? Mas não faremos isso neste momento. Primeiro, nós vamos definir algumas coisas. Você vai vir aqui em configurações, vai vir lá em cluster e vai vir na tela, aqui ó, tela, tá? O que você vai fazer aqui? Você
você vai deixar em BidESC tela 3. Para começar, clica aqui, ó, exibir soma do histograma em uma cor. Clica aqui em linha para formar os pavis aqui em cada cluster. Tá? Nós não chamamos isso de vela, nós chamamos isso de cluster porque existe um motivo, depois eu vou explicar. Tá? E o resto aqui, ó, não precisa deixar modelo nada, só deixar isso já está o suficiente. E vamos agora em informativos. Informativos você pode clicar em tudo, para não errar, clique em tudo. E só tira o ESCBid no final, tá? Então clique em tudo só para não errar, e o ESCBid você tira no final. Tá ok, tá bem interessante. E agora, lá na formação, nós aqui, com a análise que eu faço, que eu aprendi com o professor Herbert Lunardelli do curso Faculdade Trader, você pode vir aqui em modelo e vir para modelo delta, porque nós fazemos a formação de cada cluster quando ele atinge um parâmetro de delta, tá? Depois eu explico para você. Qual que é o critério? No SHA-USD, o delta no qual eu mais utilizo a minha análise é o delta de 800, tá? Você pode deixar o filtro aqui do início do dia ou do início da sessão. Eu prefiro do início da sessão, tá? Mas pode deixar aqui do início do dia. Ok. E no padrão lá, você pode vir no preço aqui, ó, passo do preço, 75. Eu prefiro também, passo do preço 75. E a minha sessão, aqui tá 0 horas, quando começou a sessão mesmo, mas existem outras particularidades, a gente pode tratar disso depois. Tá? Gráfico TIC, mostrar volume, tá? Mapa de ordens, não precisa marcar nada. E nos objetos, você só deixa marcado os últimos dois. Os 3 primeiros não precisa. Tá? Bem tranquilo. No informativo aqui, eu gosto de deixar aqui, ó, o restante, o volume por minuto, o ticks por minuto e o tempo. Tá? Eu deixo assim. E agora que marcamos tudo, dá um ok, ele vai fazer a construção do gráfico exatamente como nós fazemos. Tá? E agora o que nós vamos fazer aqui no cluster informativos, aqui no meio aqui, ó, você deixa sem cor nenhuma, só clicar aqui nesse quadriculadinho que daí tira aqueles rátios todos lá, só vai mostrar o rátio realmente onde ocorreu a manipulação nível a nível, tá? Então aqui basicamente é este gráfico que eu opero no SHA-USD, tá? Ah, mas está aparecendo a palavra demo, ok. Se você ainda não comprou a licença do uCluster, você usa a demo. Qual que é a diferença? Na demo você só vai poder utilizar o uCluster numa única aba de ativo, mas no caso, como eu só opero o SHA-USD a maior parte do tempo, se eu não tivesse a licença, para mim a demo funcionaria também, tá? A outra diferença é que você tem que saber essa configuração, porque toda vez que você sair do sistema ele não salva. Então você fechou o MetaTrader, não salva a configuração, sempre que você voltar você vai ter que fazer a configuração de novo. Qual que é a vantagem disso? Você vai ficar craque em configurar, mas é melhor comprar licença, beleza? Então basicamente é esta a configuração. Ah, Lázaro, mas a sua tela é mais escura. Beleza, é só você mudar as cores. Você vem lá em cores aqui, na guia padrão, e o fundo você pode colocar numa cor escura aqui, por exemplo, um azul. E o topo também, mesma coisa. Deixando um azulzão escurão aqui. Tá?
O grid aqui, ó, você pode tirar, não deixa nada no grid. Aí tira as linhazinhas de grade ali de fundo. Tá? É basicamente isso. Tá? E nos clusters eu prefiro as cores do cluster aqui, ó, da borda. Eu deixo um verde mais vivo aqui, tá? E o vermelhinho aqui do cluster de baixa, né? Você pode deixar um vermelho vivo também aqui. Ok? Então olha como que fica bonitinho. Dá pra ver bastante coisa. Eu gosto de trabalhar com um zoom um pouquinho maior, tá? Então o zoom é só clicar com o botão aqui e arrastar nas laterais aqui onde tem essas numerações. Então dá pra você fazer isso. Dá pra você alterar o texto, tá? Ah, eu quero o texto do bid sempre em vermelho e rosa aqui, bem clarinho. E eu quero o texto do ESC em azul, né, mais clarinho também, ou um verde água aqui, ele vai fazer. Tá? Então, bem tranquilo. Tá? Qual que é essa transparência aqui que aparece no de alta, por exemplo? A gente escolheu esse verde aqui, você pode deixar essa transparência aqui um pouquinho maior, ó, com uma cor diferente. Mesma coisa no cluster de baixo, né? No cluster de venda, né? Você clica aqui naquele vermelho que nós escolhemos e deixa o vermelhinho aí, ó. Olha que legal. Aí a coloração, gente, na boa, isso aí é só enfeite mesmo. O importante é saber operar, é saber fazer análise e saber o que tudo isso significa, tá? E agora vamos para a configuração final, que é o que eu uso muito também, que são os indicadores, né? Eu deixo volume delta. O que eu gosto de ver? Primeiro, o delta, né? Quanto que falta para atingir o delta de 800 para finalizar um cluster e começar o outro. Então é só clicar aqui em delta, deixa o resto desmarcado e dá OK. Vai aparecer lá embaixo o delta, tá? Eu só preciso disso no meu dia a dia. Outro indicador importante também está aqui no volume delta. É só adicionar, em vez de deixar o delta, você tira o delta e deixa volume separado. Tá? Aí você pode deixar ele assim, ó, que ele não está no gráfico. Tá? Então aqui você vai ver, quando você estiver analisando exatamente como eu analiso, por exemplo. Deixa eu só mudar a cor aqui de fundo, que ficou muito forte. Vou colocar de baixo aqui num azul. Deixa eu ver se ficou bom. Assim ficou menos ruim. Tá? Então, é só para ilustrar, tá? Cada um, você depois escolhe a cor que você quiser. Mas quando você estiver fazendo a análise conforme eu faço, conforme o Herbert nos ensina, é muito importante para nós entender onde que está a liquidez, ou seja, as zonas onde se negociaram mais, onde o mercado teve maior interesse em negociar, né? Então essa ferramenta aqui do volume é muito importante. Eu prefiro ela separada aqui, ó, separar o ESC e o BID, né? Compra e venda, mas você pode deixar ela também, ó, clicando em propriedades, clica com o botão direito aqui, ó, em cima dele, e vai aparecer propriedades. Você pode deixar sem ser separado, já vai mostrar o volume total e qual foi uma das partes que venceu em números de acionamentos, tá? Então teve um volume total de 47 mil aqui nesse cluster principal aqui, ó, nesse cluster do maior volume. Mas se você clicar embaixo aqui, ó, tem o volume, tem o delta. Se você clicar aqui na parte branca, ele ainda vai abrir aqui, ó, dados do cluster. E você vai ver que teve 24.254 negociações acionadas pela compra
e teve 23.435 negociações que foram iniciadas, ou seja, quem acionou o book foi a venda. E no total de tudo, né, teve esses 47.700 aqui, que é a soma de quanto que foi executado, foi acionado pela venda e quanto foi acionado pela compra, o volume total de negociações que foram registradas dentro deste cluster, tá? Então eu vou tirar aqui, vou deixar separado de novo, que eu prefiro, só para eu ter uma noção. Eu me acostumei assim, para mim tá numa boa. E outra coisa, como aqui, ó, aqui o gráfico some por trás dele. Você pode clicar aqui com o botão direito de novo, propriedades, e deixar o volume no gráfico. Aí ele fica assim, ó, fica dentro do gráfico. Então, visualmente fica interessante para a gente fazer alguns tipos de análise. Vocês viram que eu cliquei no botão direito e eu acionei aqui, ó, linha em cruz. Eu uso muito na minha análise no dia a dia. Você pode também alterar a cor da linha em cruz aqui, tá? Eu deixo sempre uma cor mais gritante aqui, porque eu tenho miopia, eu preciso enxergar melhor. Tá? Então eu deixo assim. E deixei aqui ok, tá? Para quem tem o uCluster como licença já permanente, você pode vir aqui na configurações e salvar esse template. Vem aqui em diretório local e dá um nome qualquer lá, ó. Template SHA-USD sala de operações carreira trader, que é o nome que eu geralmente dou nos templates padrão aqui que eu utilizo, né, quando eu estou fornecendo para algum dos nossos colegas. Aí eu vou pôr no final aqui, no final não precisa, é só isso mesmo, já salvei, ele já fica lá na minha lista de templates. Aí se você quiser, até te mando esse template, só que ele não vai ser carregado no uCluster Demo, tá? Então você vai ter que assistir esse vídeo e aprender essas configurações até você decorar isso, enquanto você não tiver a licença paga, né, a licença permanente do uCluster, ok? Então aqui só para dar um exemplo, né, de trade, né? Deixa eu só mudar essa cor aqui do cluster, que ficou meio estranha essa cor aqui para mim. A cor da sombra aqui ficou muito pesada, vou deixar ela mais clarinha aqui, isso. Aqui ficou mais agradável, tá? E outra coisa que eu tenho que mudar aqui também na formação tela. Deixa eu ver aqui, tela. Deixar sempre relativo ao cluster, tá? Que daí vai mostrar realmente as negociações dentro do cluster. Sempre na escala de volume deixar relativo ao cluster, tá? Só para ficar registrado aqui, ok? Então aqui, olha que interessante. Aqui tem um trade bem típico meu, tá? Né? Um trade que geralmente eu faço. O que aconteceu aqui? Aqui o mercado teve um grande volume acima, ou seja, teve bastante interesse em negociar aqui nessa região, né? Teve também interesse em negociar aqui acima, e quando ele desceu, esse volume aqui, ele desceu diminuindo o volume, tá vendo? Teve um volume de 11 e acabou terminando o cluster com um volume de 3.9. Este cluster aqui fez uma subida, né? Quando este cluster aqui começou, eu pegaria um trade aqui e faria uma comprinha, né, pequena, dessa POC aqui até essa POC aqui, por exemplo, um trecho curto aqui, já daria uma boa grana, tá? Outro exemplo muito legal aqui de trade, deixa eu achar aqui que eu tinha visto um muito bom, que nós fizemos hoje cedo, inclusive na sala de operações, foi esse aqui, ó. Nossa, esse estava perfeito, perfeito. Ele fez a mesma coisa, ó. Tem volume acima, né? Lembrando que essa parte aqui ainda não existia do gráfico, estava ao vivo.
Então, deixou o volume acima, teve volume relevante acima, então pode até marcar aqui, ó, botão direito, você arrasta até o final do cluster, clica aqui em retângulo, ó. Depois você pode escolher a cor, vou deixar essa mesmo, tá, só para ser rápido o vídeo. Mas teve essa zona aqui com maior interesse de negociação, correto? E o mercado acabou descendo e ó, o volume, ó, sempre deixou o volume maior, ou seja, o maior interesse em negociar ficou acima e ele desceu com desinteresse. Esse daqui ficou com 1.5 e esse fez 1.4. O que aconteceu no cluster seguinte? Ele fez essa concentração toda aqui. Quando ele fez esse paviozinho e não ultrapassou essa POC, eu já entraria com uma compra aqui, ó, por exemplo. Vamos supor que isso daqui fosse a entrada. E eu pegaria ele, ó, a liquidez, temos liquidez relevante aqui e temos liquidez relevante aqui. Eu pegaria ele daqui, da onde eu fiz essa entrada em azul, até pelo menos esse nível isolado aqui, ó, onde a compra estava presente dentro desse cluster, onde ela começou a se apresentar aqui também. Então, seria até aqui, por exemplo, tá? É só uma sugestão. Então, ali seria um bom take, né? Um bom trecho de lucro, mas se você pegar só esse cluster, já seria um baita lucro, tá? Ou se você pegasse até aqui e fechasse, quando viesse esse pavio aqui, você pegasse de novo, também seria um outro trade muito interessante, tá? Então fica essa dica. E se você quiser ver isso acontecendo ao vivo, né, todos os dias das 4 da manhã até o meio-dia, eu, Lázaro Molina, opero ao vivo, né, mostrando ali as minhas estratégias, mostrando o que eu estou fazendo, estou mostrando a minha rotina, né, para os nossos amigos que têm a intenção de trilhar essa mesma carreira. E quem divide ali a apresentação comigo é o Glauber Posteglione, que também é trader profissional, também faz dinheiro nesse mercado, no mercado Forex, e está comigo direto, né? Então eu começo das 4 da manhã até 8h30, mais ou menos, e o Glauber aparece na operação já lá para umas 8h30 e toca até o meio-dia, e na medida do possível eu volto, faço mais os trades lá junto com ele. Então são 8 horas direto de Forex todos os dias, de segunda a sexta, tá? Então fica o convite para você participar. É uma sala privativa, né, no Zoom, todos podem falar, todos podem compartilhar a tela, todos podem, né, perguntar, entender o que a gente está fazendo, só que é uma sala só para assinantes, tá? Só para quem realmente quer trilhar essa carreira e conviver com traders profissionais, beleza? Então, deixei aqui a configuração do uCluster. Qualquer dúvida, me pergunte por mensagem aqui no próprio YouTube, ou me deixa a mensagem lá no meu Instagram, tá? Meu Instagram é @_Lázaro Molina. Bem simples, bem fácil de achar, tá bom? Sucesso para você, espero que a configuração te ajude nos seus trades. Se tiver qualquer dúvida, me pergunte, na medida do possível eu respondo todos que me perguntam, tá? E é isso. Sucesso nos seus trades, fica com Deus. Até mais.